Ainda não temos motivo para preocupação, mas se eu fosse você, eu começaria a ficar preocupado sim. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Parece que estamos vivendo um flashback do final de 2019, não é? O mundo tem acompanhado com certa apreensão um surto de pneumonia entre crianças se espalhando por escolas na China. A coisa é mais intensa no norte do país, em cidades como a capital Pequim, e também na província de Liaoning. Essas informações, isoladamente, poderiam fazer crer que trata-se apenas de um caso isolado, um surto epidêmico entre crianças com idade escolar. Porém, a verdade é que a distância entre os casos documentados chega a 800 quilômetros. Em outras palavras, o que quer que esteja acontecendo na China agora está se espalhando muito rápido. Os relatos a respeito desse surto começaram no último dia 21 de novembro. Pois é, essa é uma época do ano bastante emblemática, né? Afinal de contas, o primeiro caso oficial do bichinho 19 data do dia 17 de novembro, 4 anos atrás. Será que a história está se repetindo mais uma vez? Ainda é cedo para dizer, mas vale a pena ficarmos de olho nesse caso. Não existem dados precisos a respeito da quantidade de infectados ou de possíveis mortos. Até porque estamos falando da China, um país comunista. Então você já sabe como a coisa funciona. Nesse tipo de regime, a verdade é praticamente um artigo de luxo. O que se sabe, porém, é que as aulas nas regiões afetadas estão sendo canceladas. E o pior de tudo, os hospitais das regiões atingidas já estão sobrecarregados. Você também já está com aquela sensação de déjà vu? Mas afinal de contas, do que se trata essa moléstia? As informações disponíveis até o momento dão a entender que estamos falando de uma doença respiratória diferente do comum, por não apresentar tosse nem outros sintomas gripais. O quadro clínico apresentado pelos infectados é de febre e formação de nódulos pulmonares, que podem ser verificados por meio de radiografias. Em outras palavras, ainda que informações mais claras não estejam disponíveis, podemos dizer que esses casos apresentam sim um nível de gravidade bastante elevado. Mas pode ficar tranquilo. A OMS nos garante que a China é um exemplo no combate à proliferação de moléstias respiratórias. A Organização Globalista de Saúde, inclusive, solicitou ao governo chinês informações epidemiológicas e clínicas adicionais, bem como resultados laboratoriais desses grupos relatados entre crianças. Agora eu tô muito mais tranquila. A saúde mundial está em excelentes mãos. Aliás, a própria OMS, no momento, é incapaz de identificar a causa real para o atual surto verificado na China. Porém, algumas possíveis causas estão sendo apontadas. De acordo com o órgão em questão, tem se verificado na China de outubro para cá um aumento na circulação de patógenos respiratórios. Isso é especialmente verdade em se tratando do norte do país, onde se observou um aumento na prevalência desses casos em relação ao período anterior à crise sanitária de 2020. As moléstias mais observadas por lá são a gripe, a bronquiolite infantil e o próprio bichinho 19 chinês. Porém, a OMS não diz ser possível ligar os dois fatos até o momento. Esses dados, contudo, podem apontar para uma outra causa que é ainda mais provável. O professor François Ballot, do Instituto de Genética da University College of London, no Reino Unido, diz que esses surtos podem ter relação com o fim do próprio isolamento social no país asiático. Na China, a reabertura total da sociedade foi muito mais tardia do que no restante do mundo. Isso, por um lado, retardou o contato social e, por outro lado, prolongou o isolamento imunológico, principalmente das crianças. O que estaríamos vendo seria, portanto, apenas o reflexo de uma baixa capacidade imunológica adquirida ao longo dos últimos anos. Pode ser, então, que não se trate de um novo vírus ou bactéria. Talvez estejamos falando apenas de algum patógeno que já circula normalmente entre os seres humanos. Isso explicaria também a baixa incidência desses casos em adultos. Eles já tinham imunidade adquirida antes da crise sanitária, antes do fecha tudo. As crianças, não. Nas palavras do professor Ballot, a China está provavelmente vivendo uma grande onda de infecções respiratórias infantis agora, uma vez que este é o primeiro inverno após o seu longo confinamento, o que deve ter reduzido drasticamente a circulação de infecções respiratórias e, portanto, diminuindo a imunidade a patógenos endêmicos.
Já o professor Paul Hunter, da Universidade East Anglia, também no Reino Unido, inclusive aposta em uma origem bacteriana para o atual surto chinês, por conta dos nódulos formados nos pulmões das crianças chinesas. Em resumo, pode ser que essa história não apresente uma ameaça a nível global, apenas um risco para os pequenos chineses. Embora ainda não tenhamos as respostas para esse caso, o que não dá para negar é que estamos mais uma vez encarando os reflexos de péssimas decisões estatais. A verdade é que as medidas de contenção levadas a cabo pelo governo comunista chinês seguem cobrando caro o seu preço da população. O pior de tudo, porém, é que nesse caso, as crianças são as mais afetadas. Não basta para os pequenos terem perdido anos de seu desenvolvimento intelectual. Eles também perderam grande parte do seu desenvolvimento imunológico. Ainda hoje, decorridos tantos meses do início de toda essa brincadeira de intervenção estatal, não conseguimos mensurar o tamanho do prejuízo sofrido pelas crianças. Lá atrás, no passado, quando essa história toda começou, muitas mentiras foram contadas e futuras consequências foram ignoradas. Mas todo mundo, no fundo, sabia que o preço a se pagar seria muito caro. Hoje convivemos por toda parte com a realidade dos chamados casos isolados, bem como com mortes de pessoas jovens e aparentemente saudáveis. E agora, observamos a ruína do sistema imunológico de incontáveis crianças. Isso sem falar nos impactos da economia, aquela mesma que nós veríamos depois, e que agora nós estamos vendo com certo desespero. Independentemente de qual seja a causa imediata da atual situação chinesa, a culpa dessa história recai sobre o colo do Partido Comunista, que governa o país com mão de ferro. Foram as suas medidas estapafúrdias, levadas a cabo ao longo de vários meses, que comprometeram a economia do país, violaram as liberdades individuais e que agora, conforme podemos ver, prejudicaram gravemente a saúde das crianças. Infelizmente, o senhor Xi Jinping não vai pagar o preço de seus crimes, como sempre acontece nesses casos. Certo, pode ser que essa história toda, no fim das contas, não apresente um risco para a humanidade. E é isso que torcemos. Mas, qual é a solução que nós libertários damos para esse tipo de situação? A resposta para essa pergunta é muito simples. O libertarianismo não tem resposta. Existem problemas no mundo sem solução, e esse é um deles. Porém, a liberdade é a chave para que nós compreendamos qual é a atitude mais ética a se tomar diante de casos como esses. E a verdade é que cada um deve ser livre para agir como bem entender, medindo os riscos e as possíveis consequências de suas decisões. Medidas autoritárias impostas por governos só levam à coletivização dos prejuízos, os quais estamos todos vivendo atualmente. Liberdade pressupõe responsabilidade. Infelizmente, as pessoas preferem abrir mão da responsabilidade por seus atos, entregando de bandeja sua liberdade para o Estado. Os burocratas estatais, assim, não têm o menor escrúpulo em violar a ética libertária, avançando sobre os direitos fundamentais dos indivíduos. Sobre esse tema, recomendamos o vídeo aqui do canal, Por que as pessoas estão se tornando rinocerontes? O link está aqui na descrição. Nós, libertários, reconhecemos a nossa limitação, no que se refere a solucionar crises que, em muitos casos, podem sequer ter solução. O Estado, porém, não age dessa forma. Só que medidas estatais autoritárias não resolvem absolutamente nada. Em contrapartida, elas criam uma série de problemas acessórios que não eram originalmente previstos e que ajudam apenas a piorar uma situação que já estava ruim. Quando isso acontece, a tendência é que as repercussões das péssimas decisões tomadas por políticos e burocratas durem ainda muito tempo. No fim das contas, todos nós pagamos o pesado preço dessa brincadeira estatal. Infelizmente, contudo, é bem provável que, caso passemos por uma situação semelhante, exista uma grande chance de todos nós sermos submetidos, mais uma vez, aos mesmos desmandos ditatoriais do Estado. Acredite ou não, muita gente ainda sente falta daquele tempo em que precisávamos de autorização estatal para simplesmente colocar o pé na rua. Porém, não importa o que vai acontecer daqui para frente. O ponto libertário é muito claro. E o caso chinês demonstra isso de uma forma inequívoca. A única coisa que o Estado consegue fazer é aprofundar os problemas, estendendo-os quase que infinitamente.
e causando uma série de transtornos acessórios para castigar ainda mais a população. Também nesse caso, a liberdade individual deve prevalecer. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por JJ Liber. Você também pode escrever um artigo aqui para o canal, sabia? Acesse nosso site visãolibertaria.com e envie seu texto por lá. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser avisado de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!